Olá pessoal, hello guys, how are you? Professor Renato Baggio, mais uma vez, aula de inglês, e estamos aqui com a nossa nova unidade How do you spend your free time? Né? Como você passa o seu tempo livre, como você gasta o seu tempo livre. Bom, na verdade aqui a gente vai falar de um assunto que é continuidade de um assunto que nós vimos lá no terceiro bimestre, tá? Nós já tivemos essa aula de modal verbs, dá uma olhada aqui, ó, tá? Modal verbs são os verbos modais. A gente vai rapidamente recapitular aqui. Aqui eles se referem quais são aqueles caras que a gente já estudou para você relembrar de algumas coisas. Então o que a gente está fazendo aqui é ampliando o nosso repertório de verbos modais para melhorar aí a nossa possibilidade de falar, de escrever, entender inglês. Até porque lembra do que eu disse lá no terceiro bimestre. Se você não lembra, é só voltar naquela aula. Os verbos modais estão, se não são, o assunto mais subjetivo da língua inglesa. Tudo bem? Então eles têm a ver com a intimidade do que a frase quer dizer. Eles têm uma relação muito íntima com a interpretação do texto. Veja só, quando nós estudamos esses caras, nós já vimos essas características. Os verbos modais são auxiliares irregulares que acrescentam significado a um outro verbo. Quando a gente estudou esses caras, só para você relembrar, ó, a gente estudou, por exemplo, um tal de can, né? Lembra desse cara? Então ele tinha várias traduções, ele podia indicar permissão, habilidade, possibilidade, e como ele é um verbo auxiliar, olha aqui, ó, ele pode ir para negativa. Então aqui eu tinha duas formas, né? Eu posso fazer o can't ou um tal de cannot. Tudo junto, tá? Tudo junto. E claro que na qualidade de verbos auxiliares que eles são, eles podem passar para frente para fazer pergunta. Porque em toda pergunta no inglês, alguma coisa passa para frente da estrutura. Geralmente um verbo auxiliar. Geralmente um verbo auxiliar. Então o que acontece? E por que eles são irregulares? Porque o máximo que eu posso transformar eles é assim, ó. Ir para negativa. E alguns nem vão para negativa, tá? Mas eu não posso fazer o que eu faço com outros verbos. Quer ver? A gente citou recentemente numa outra aula em que, por exemplo, eu posso pegar o verbo work e colocar ele na forma contínua, working. Eu não posso fazer isso com esse cara. Então, quando eu digo que eles são irregulares, significa que os verbos modais só existem nas formas em que eles se apresentam. E no máximo eu posso fazer o quê? Jogar alguns deles para negativa. É o máximo de transformação que eu posso fazer com eles. Mas o mais importante está aqui, ó. Eles acrescentam significado a um outro verbo. Claro, se eles são verbos auxiliares, eles auxiliam, eles ajudam outro verbo, certo? Então o que acontece aqui, só para a gente relembrar um exemplo que eu tinha dito para você. Quando eu digo assim, ó, I draw, eu desenho, tá? O verbo draw tem várias traduções também, várias, mas aqui vamos ficar com essa. Eu desenho. Pela frase eu desenho, em termos de interpretação, não dá para você saber se eu sou bom nisso ou não. Não dá para saber. Ah, precisamos de um desenho aqui, eu falo, eu desenho. Você vai falar, não senti firmeza, não é? Mas se eu disser para você, não, estão precisando de alguém para fazer uma ilustração aqui, ó, e eu digo assim para você, ó, I can draw, ó. O que aconteceu aqui com o verbo modal can? Ele entrou agora nesta frase melhorando, acrescentando o significado ao verbo desenhar. E que aqui a melhor tradução para ele não é eu posso desenhar, embora essa seja a tradução mais comum dele, mas eu sei desenhar. Quando eu digo I can draw, você fala, manda pro cara que ele entende do assunto, né? É dessa forma que os verbos modais afetam o significado de um outro verbo. E hoje nós vamos dar continuidade naquela lista que a gente começou com can, com could, com should, tudo bem? A gente vai ver alguns outros. Bom, vamos a eles. Tá aqui, ó. Estrutura dos verbos modais. Sem querer, eu já te dei a dica aqui, ó. Por quê? Porque quando eu montei essa frasezinha aqui, I can draw, o que eu fiz? Olha que coisa mais boba e simples. Ainda que eles sejam de suma importância, porque como eu disse antes, os verbos modais são o assunto mais subjetivo da língua inglesa, certo? Então vamos lá, ó. Eu pego o verbo modal que eu quero, coloco um outro verbo depois deles, tá? Ó. Então qual verbo modal que você quer usar? Pega ele. Não mexe nele. Lembra que no máximo alguns deles vão para negativa.
Pego outro verbo e coloco imediatamente depois, e também não posso mexer nesse verbo. Então olha que fácil, não posso mexer nele, não posso mexer nesse outro verbo, que a gente diz que ele vai ter que entrar aqui, ó, na forma básica. O que eu quero dizer com basic form? Eu quero dizer que é a forma do verbo sem sofrer qualquer tipo de flexão, sem ser conjugado nem nada. Esse cara também não pode ter ing, não pode ter s, não pode ter ed, não pode ter nada. E não coloco nada entre eles, nada. Ó, xizinho aqui, ó. Nada. Então montar uma frase com os verbos modais é assim. E esses são os caras que nós vamos estudar na aula de hoje. O shall, o will, o would, o have to e o had better, que o americano fala had better, tá? Veja, escolho qual quero, pego o verbo que eu quero aqui e não ponho nada entre eles, ainda que o have to, na verdade ele é um verbo normal que funciona como verbo modal, daí ele já veio acompanhado desse to. Daí tudo bem, aí eu não vou tirar, tá certo? Agora veja os outros, tá? Eu pego e escolho qual deles eu quero e coloco diretamente o verbo depois deles. Bom, a dinâmica da aula é bastante simples, primeiro vamos ver estrutura. Eu trouxe como exemplo aqui o will, para você ver como que a gente trabalha com afirmativa, com negativa e com pergunta. Se ele é um verbo auxiliar, o verbo modal é um verbo auxiliar. É ele que vai para a negativa, é ele que passa para frente para fazer pergunta. Normal, tudo é sempre assim na língua inglesa. Então, I will work, ou will, quando é um verbo modal, ele não tem tradução. E ele empurra o verbo que está depois dele para o futuro. Essa é a função dele. Tanto que ele é muito estudado não como um verbo modal, mas como futuro. Mas na essência, teu material tá certinho. Ah, que material top, hein? Na verdade, ele realmente é um verbo modal. Então veja, eu trabalharei. Ah, mas eu não posso traduzir eu vou trabalhar? Pode, se você souber que é uma tradução popular, porque ele não é o verbo ir, de eu vou, tá? Então, assim, o ideal é que você só entenda que ele não tem tradução e que ele joga o verbo que veio depois para o futuro, eu trabalharei. Agora, por que eu digo que o will empurra o verbo para o futuro se ele é um verbo modal? Porque o will, quando ele não é um verbo modal, ele é um substantivo. E quando ele é um substantivo, ele significa, sabe o quê? A palavra vontade, isso mesmo, ou a palavra testamento. Olha o que eu tô te dizendo. O will pode ser uma palavra técnica da área do direito e significa a palavra testamento. Aí você fala, pô, o que testamento tem a ver com vontade? Tem tudo a ver, porque o testamento é a vontade do falecido. Tudo bem, é a vontade manifestada em vida, mas com validade pós-mortem. Enfim, não vem ao caso aqui, mas é só para você saber que o will pode ser um substantivo. Ele será auxiliar do futuro quando ele vier acompanhado de um verbo, e aí ele pode ir para a negativa. Veja, I will not work, que dá para fazer isso aqui tudo junto, I won't work. Mesma coisa. E na perguntinha ele passa para frente. Você trabalhará? Will you work? Toda pergunta simples gera uma pergunta complexa. Veja que é a mesma estrutura. Eu só coloquei aqui na frente um pronome interrogativo, né? Então, where will you work? Onde você trabalhará? Tranquilo, né? Agora vamos para o que eles querem dizer, cada um deles, começando pelo shall, tá? Ele é um verbo modal que indica uma ação futura, verdade. E ele é mais usado em frases com I, eu ou com we. Então ele pode substituir o will, do qual nós estávamos falando agorinha. Ele pode substituir o will e ele é mais usado com esses pronomezinhos aqui. Tudo bem? Aí olha só, ele pode indicar convites, sugestões, promessas ou ações voluntárias e a gente vai ver cada uma dessas situações, tá? E a tradução dele equivale muito a isso. Vamos, né? Ou então deverá. Quando eu digo assim, ó, eu poderia começar a nossa aula dizendo assim para você, ó, vamos começar? Aí eu poderia usar esse cara no inglês e dizer assim, ó, shall we start? E veja que eu estou usando com we, né? Shall we start? Vamos começar? Tudo bem? Só que realmente essa frase aqui, ela é bem verdadeira. O shall é mais usado no inglês britânico do que no inglês americano, que já vem sofrendo um processo de simplificação há algum tempo. Então veja os exemplos que eu trouxe para você. I shall be there by 8 o'clock. Eu devo estar lá, né? Ou deverei estar lá às 8, tá? Shall we move into the living room? Ou seja, nós devemos ir para a nossa sala de estar, para a sala de estar. É como se fosse aqui
Vamos nos mudar para a sala de estar? Tipo, você terminou o jantar com uma galera lá, e aí você quer que o pessoal fique mais à vontade, daí você fala pro pessoal à mesa assim, ó, vamos para a sala de estar? Você usaria essa frase no inglês. Shall we move into the living room? E essa aqui, I shall make the travel arrangements. There's no need to worry. Ou seja, eu farei os arranjos da viagem, não há necessidade de você se preocupar. O primeiro caso está indicando uma ação futura, que é aquele que a gente viu que vai substituir o will. Né? Então veja, I shall be there, eu estarei lá, ou deverei estar lá. Né? Agora, shall we move é um convite, não é verdade? Vamos nos mudar para a sala de estar? Se eu estou fazendo um convite, estou dando uma sugestão para as pessoas, certo? Então você está fazendo essa sugestão para os seus convidados, por exemplo. E aqui, no nosso último caso, I shall make the travel arrangements é aquela outra ideia que estava lá no conceito de que eu me proponho a fazer isso, né? Eu vou fazer os arranjos da viagem, né? Então é uma ação voluntária, pode indicar uma promessa no sentido de que você vai cumprir isso. Beleza? Vamos para o nosso próximo will, que, como a gente já falou dele ali antes, ele é mais tranquilinho. Importante lembrar que o ideal é que você enxergue ele como algo que não tem tradução. Mas se você quiser traduzir ele como esse vou, de vou estudar, de ela vai dançar, de ele vai escrever, aí você saiba que essa é só uma tradução popular. Tudo bem? Então tá ali, ó. Ele é muito usado para promessas ou ações voluntárias que ocorrem no futuro. Também pode fazer previsões. Aí ele tem um grau de incerteza. Quando você vai buscar informação sobre o will na internet, você vai encontrar vários autores que indicam vários usos e que não são de comum acordo. Então, o ideal é que, para o nosso caso aqui, nós nos atenhamos ao que está aqui, certo? Porque realmente ele é bem polêmico quanto ao uso dele, tá? Mas vamos lá, olha só. Aqui eu trouxe algumas frasezinhas para a gente ver, então, dos usos que eu pontuei aqui antes, ó, desses usos de ações voluntárias, promessas, previsões, qual é cada um? A primeira frase, I think, ó, já falei, eu acho. Se eu acho, eu não tenho certeza. E aqui eu estou falando de chuva. Chuva tem a ver com previsão, né? I think it will rain next weekend. Eu acho que choverá, ó. Aqui eu faço essa tradução. Eu acho que choverá no próximo final de semana. Evidentemente que é uma previsão, tá? Agora olha aqui, ó. I will make dinner tonight. Tá? Quando a gente fala de fazer comida, fazer o almoço, fazer jantar, a gente usa o verbo make, não é o verbo do. E aqui, evidentemente, que é uma ação voluntária. Não, eu vou fazer a janta hoje à noite, tá? Estou me voluntariando. É claro que a frase aqui está muito solta, né? Ela deixaria mais claro essa ideia de ação voluntária dentro de um contexto mais apropriado. E por fim, a gente tem aqui, ó, bom, olha a palavra. I promise, eu prometo, né? Então não preciso nem dizer. I promise I will call you as soon as I get there. Ou seja, eu prometo que eu vou ligar para você, né? Que eu ligarei para você assim que eu chegar lá. Legal? Bem tranquilo, vamos embora, porque a gente tem mais alguns para ver ainda. Olha o que ele diz aqui, ó, would. Esse cara também não tem tradução. Mas ele funciona assim, ó. Ele sempre vai fazer com que o verbo que venha depois dele equivale ao nosso ia no português. Então se eu colocar o verbo like aqui, ó, would like vai ficar gostaria. Se eu colocar o verbo, por exemplo, study, que é estudar aqui, ó, would study vai ficar estudaria. Então veja, ele é a forma do passado de will, tá bom? E ele pode indicar repetição, ele pode indicar várias coisas que a gente vai ver aqui. É um verbo modal mais comumente usado para criar formas verbais condicionais. Por que são condicionais? Porque indica uma condição. Você diz assim, ó, se eu ganhasse na loteria, ó, se é uma condição, né? Eu viajaria ao mundo, ó, esse cara faz o verbo terminar em ia, tá? Então é por isso que ele falou aqui de frases condicionais, porque ele é muito comum em ser usado com frases que tem a tal da palavrinha se. E o se impõe uma condição. Se você estudar, você passará. Então a condição para que você passe é que você estude. Condição. Bom, vamos lá. Vamos aos nossos exemplos, ó. Já comecei com o se aqui, ó. Já está tratando do uso condicional dele, né? Se eu fosse você, eu falaria com ela. If I were you, I would talk to her. E hoje, de uma maneira mais moderna, mas ainda um pouco fora da gramática normativa, é aceito dizer if I was you. Tá bom? If I was you. Mas aqui eu estou falando da forma mais tradicional. E claro que isso aqui impõe uma condição. Agora olha a frase de baixo. I said I would help you with your studies. Eu disse que eu ajudaria, ó, help é ajudar. Would help, ajudaria. Eu disse que eu ajudaria você com seus estudos, é o passado de will. Tudo bem? E aqui, ó, quando eu era criança, when I was a kid, I would always go to the beach.
O advérbio de frequência aqui é que vai dar a ideia de repetição. Olha a tradução da frase, ó. Quando eu era criança, eu sempre ia à praia. Essa é a ideia do would always, que aqui, would always go, que aqui a gente não vai traduzir ao pé da letra, tudo bem? Dando uma ideia de ação repetida no passado. Que massa! Vamos embora, a gente está aqui no nosso penúltimo já. Olha que bacana. Have to. Bom, o have to, como eu disse antes, ele é um verbo que ele é um verbo normal do inglês. É o verbo ter, ter que. E quando você diz que você tem que fazer alguma coisa, né? Ali a ideia de obrigação está muito clara, tá? Ele pode ainda expressar uma necessidade ou certeza, vai depender do contexto, porque tudo no inglês é contextual, tudo bem? Mas ele, na verdade, aqui é um verbo normal fazendo o papel de verbo modal. Inclusive, ele pode substituir o must. A gente já viu isso numa outra aula, tá certo? Então volta lá para você dar uma olhadinha. Então vamos lá para os usos dele. Então, tá tudo ali em cima, já vamos por aqui, ó. We have to finish our report. Nós temos que terminar o nosso relatório. Se nós temos que terminar o nosso relatório, essa frase está indicando uma obrigação. Relatório é uma coisa oficial, certo? Agora, quando eu digo aqui, ó, she has to study for her exam. Ela tem que, eu fiz um ajuste, tá, desse cara. I have, you have, he, she, it has. Então eu só estou conjugando ele. Mas por que eu estou conjugando ele se os verbos modais são imutáveis? Porque ele é um verbo normal que faz papel de verbo modal. Então, se ele é um verbo normal, ele permite que eu mexa nele. Entendeu? Então, assim, veja, honestamente falando, eu não pontuaria ele nessa unidade, a gente está trabalhando com ele porque ele aparece no seu material, mas realmente você tem que ter isso muito claro, tá? Ele, na essência dele aqui, ele é um verbo normal. Se ele é um verbo normal, ele pode ser alterado. Aqui ele sofreu essa alteração, né? De have ele virou has, para fazer a concordância com o sujeito, tá bom? Então, eu tenho que deixar isso bem claro porque a gente está tratando de verbos modais. Ele faz papel de verbo modal aqui. Ela tem que estudar para a prova dela. She has to study for her exam. Então isso aqui é uma necessidade. E aqui mesma coisa eu fiz o ajuste, né, do verbo. That has to be John. Aquele tem que ser o John. They said he was short with bright blonde hair. Então imagina que alguém falou, ó, um tal de John vai te encontrar, certo? Aí ele fala, você fala assim, ó, bom, aquele tem que ser o John. Eles disseram que ele era baixo com um cabelo loiro bem claro, né? Bright blonde hair, certo? Uma vez eu fiquei de fazer uma reunião com uma pessoa e eu não conhecia ela. Aí eu falei, bom, vamos marcar num café. Aí era um café dentro de um shopping. E aí a pessoa que me indicou fazer reunião com aquele senhor, ela me falou assim, ó, é inconfundível. Quando você vir alguém entrando na porta, que tiver 2 metros de altura e mais de 200 quilos, é o cara. A gente brinca que ele é o Hagrid, lá do filme do Harry Potter. Eu falei, ai, que exagero. Quando eu olhei para a pessoa, eu sabia que era ela. Porque era realmente um cara de 2 metros de altura e mais de 200 quilos. Ele simplesmente ocupava todo o espaço. Uma pessoa sensacional, um coração incrível. Então é isso. Aí a pessoa faz uma descrição, você tem esse contexto aqui, que claro, está indicando certeza, né? Tem que ser ele, tem que ser. Assim como eu não tive dúvidas que o cara que eu tinha que conversar era aquele. Bom, vamos lá para o nosso último, se não me falha a memória, o had better. Veja, eu, por influência de ter morado na Inglaterra, eu gosto de pronunciar o T das palavras, né? Que o americano vai falar better, né? Better. Então, had better, esse cara não tem uma tradução literal para o português, mas ele vai equivaler ao nosso seria melhor que. Seria melhor que, sabe assim? Quando você está dando uma sugestão hipotética para alguém, você imagina uma coisa diferente e fala isso como uma sugestão. Por exemplo, ó, ele é usado para fazer recomendações e alertar as pessoas. Lógico, quando você fala, olha, seria melhor que você chegasse cedo, tu está fazendo uma recomendação. Então ele equivale a esse seria melhor que, né? Olha aqui o nosso primeiro caso, vamos ver o que cai aqui dentro. You had better. E olha, existe uma forma contraída dele, tá? Eu posso pegar esses 2 carinhas, é muito comum no inglês americano isso aqui cair da forma contraída, que ao invés de dizer assim, ó, you had better, eles pegam esses 2 carinhas aqui, ó, e fazem assim, ó, que o americano fala daquele jeito bonito dele, né? You'd better, certo? You'd. Esse you'd better ou you'd better é a junção desses 2 carinhas, que é essa mesma estrutura aqui, ó. Então veja,
You'd better take your umbrella with you today. Que é como se eu dissesse assim no português. Veja como não faz sentido realmente a gente traduzir ao pé da letra. Seria melhor que você levasse o seu guarda-chuva com você hoje, certo? O verbo take não é só o verbo pegar, é o verbo levar alguém ou alguma coisa a outro lugar. E aqui, ó, vou pôr o uso aqui rapidão, né? E aqui, ó, you had better unplug the toaster before you try to clean it. Ou seja, seria melhor que você desplugasse a torradeira, né? A tostadeira, eu não sei agora o nome, mas enfim, né? Você faz pão lá tostado. Antes de você tentar limpá-la, lógico, né? Então aqui eu estou fazendo um alerta, estou dando um aviso. É isso, meus queridos, então nós ficamos por aqui. Agora você tem isso como complementação daquela primeira vez que a gente falou de verbos modais lá no nosso terceiro bimestre. Ficamos por aqui, te vejo, I see you in our next class, na nossa próxima aula. Bye!